Boas-vindas, pessoal, a mais uma explicação. Hoje a nossa aula vai ser, no mínimo, diferente. A gente vai pegar aquele universo hiper estilizado dos assassinos da franquia John Wick e, acreditem ou não, tratar tudo aquilo como um modelo econômico super sério. Sabe, é uma oportunidade incrível de usar a ficção para a gente aprender do zero como funcionam esses sistemas monetários complexos do nosso mundo real. Vamos lá? Para começar a nossa análise, fica aqui a grande pergunta. Por que uma sociedade secreta, aquela famosa High Table que existe há mais de 2000 anos, rejeitaria totalmente o uso de dólares ou qualquer outro dinheiro do governo nas transações deles? Sério, o que será que eles sabem sobre economia que faz com que confiem puramente em metal precioso? Bom, vamos mergulhar no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por economia de John Wick, Banco Central do Submundo, ouro contra a moeda fiduciária, o problema dos preços, um padrão bimetálico e, para fechar, o valor do pertencimento. Tópico 1. A economia de John Wick, a fundação do submundo. A base de toda essa economia invisível são as chamadas bullion coins. Basicamente, trata-se de uma moeda que contém exata e precisamente uma onça Troy de ouro puro. Para vocês terem ideia, é o equivalente direto a uma moeda de ouro oficial americana, a famosa US Gold Eagle. E o mais interessante, o design e a composição nunca, jamais variam ao longo dos filmes. Isso cria um meio de troca perfeitamente padronizado que, como a gente sabe, é absolutamente vital para qualquer economia parar em pé. Agora, trazendo isso para o nosso mundo real, se a gente pegar o preço do ouro estimado para março de 2026 e adicionar aí uma pequena taxa extra que cobram para fabricar o disco físico, o custo de apenas uma dessas moedinhas seria de impressionantes 5.352 dólares. Pois é muito, mas muito dinheiro concentrado num espacinho minúsculo na palma da mão. E aí, aplicando esse valor à fortuna pessoal que o John Wick escondeu debaixo do piso da casa dele, a escala do negócio realmente assusta. Ele tinha guardado lá umas 556 moedas. Se a gente multiplicar isso pelo valor unitário, chegamos a um patrimônio de quase 3 milhões de dólares em ouro puro. Nada mal, né? É uma liquidez invejável para quem precisa fugir às pressas no meio da noite. Tópico 2. Banco Central do Submundo, o papel do Hotel Continental. Sabe, o Hotel Continental atua no que a economia chama de sistema bancário livre. Pense nas sociedades históricas tipo a Escócia do século XIX, onde não existia um banco central do governo ditando as regras de tudo. Eram entidades privadas que criavam suas próprias moedas e, detalhe, competiam entre si baseadas puramente na sua reputação e na eficiência. Então, nesse cenário da ficção, o Continental age como um banco privado centralizador praticamente perfeito. É ele quem cunha as moedas, monitora rigorosamente a qualidade de cada uma para evitar falsificações, destrói aquelas moedas que já estão desgastadas e, claro, garante que os contratos criminosos sejam de fato cumpridos. Tudo isso, veja bem, de forma totalmente independente de governos. Tópico 3. Ouro contra a moeda fiduciária. A visão da escola austríaca. Para entender essa escolha monetária deles, a gente pode olhar pelas lentes da teoria da escola austríaca de economia. A visão austríaca compara o ouro à moeda fiduciária, que, para quem não está familiarizado com o termo, é o dinheiro de papel comum, aquele criado por decreto do governo. Segundo essa teoria, os governos podem simplesmente imprimir dinheiro infinitamente, o que acaba gerando inflação, enquanto a produção de ouro é limitada, super difícil de extrair e ditada apenas pelo mercado livre. Então, o ponto crucial da nossa análise aqui é muito bem resumido pelo economista Ludwig von Mises. Ele diz que a vantagem inegável do padrão ouro é justamente impedir que os governos manipulem os preços da economia. Afinal, o ouro não pode ser criado do nada num passe de mágica. Se a High Table quer proteger o capital dela por séculos, optar por um dinheiro forte que seja imune à inflação descontrolada dos governos é, sinceramente, a única opção lógica que sobra para eles. 4. O problema dos preços. Falhas no sistema. Mas olha só, apesar de toda essa teoria sólida por trás, a franquia comete um erro econômico que é gigantesco. Nos filmes, você paga exatamente a mesma coisa, uma única moeda de ouro, para entrar num clube noturno, para pedir uma dose de uísque no bar ou para encomendar um fuzil de assalto hiper especializado. Se a gente olhar do ponto de vista acadêmico, isso beira o absurdo, não faz o menor sentido. Afinal, numa turma de economia como a nossa, a gente sabe que num sistema monetário funcional de verdade, bens diferentes têm custos de fabricação totalmente distintos e, por isso, exigem preços variados. Pensa bem, um simples copo de bebida envolve pouquíssimo risco e pouquíssimos recursos se você comparar com uma arma militar tática. Pagar aqueles mais de 5.000 dólares por ambos
quebra as regras mais básicas de troca e distorce completamente qualquer mercado. Tópico 5. Um padrão bimetálico, a solução econômica. A boa notícia é que existe uma solução histórica bem simples para consertar essa falta de divisão de valor. O sistema deles só precisaria adotar um padrão bimetálico. Imagina se o Continental estipulasse que uma moeda de ouro equivale a, digamos, 10 moedas de prata. Com isso, seria possível estabelecer preços exatos. Uma bebida custaria lá algumas pecinhas de prata, enquanto os armamentos pesados, esses sim, continuariam exigindo o ouro maciço. E chegamos ao tópico 6, o valor do pertencimento além da economia. Aí você me pergunta, mas professor, se a economia falha tanto na questão dos preços, por que essa regra maluca se mantém nos filmes? Bom, segundo o próprio diretor da franquia, o Chad Stahelski, a moeda não tem de fato um valor nominal exato. Ela carrega uma carga filosófica muito profunda e atua, na verdade, como um ingresso. Quando a moeda é entregue, o assassino não está só comprando um produto, ele está garantindo um serviço de elite e reafirmando o cumprimento absoluto das regras daquela sociedade. Isso ilustra de forma brilhante que a moeda de ouro atua, acima de tudo, como um símbolo de pertencimento. Entregar uma peça significa gastar um crédito de confiança lá dentro dessa sociedade secreta. A regra é clara: quem não tem a moeda simplesmente não existe para a comunidade. Nesses casos, o peso do simbolismo e da honra fala muito mais alto do que qualquer preço de mercado. Nós vamos encerrar a explicação de hoje com um pensamento provocativo para vocês levarem para casa. Num universo fictício de incerteza e risco mortal, a escolha para sobreviver foi fugir do controle dos governos e buscar um ativo com escassez real, que é o ouro. E a pergunta que fica para a gente refletir é a seguinte: será que a nossa profunda confiança no sistema atual de dinheiro impresso pelos governos é um grande sinal de civilização? Ou será que é só aceitação porque a gente nunca viveu sobre regras financeiras verdadeiramente rígidas? Pensem nisso. Muito obrigado por acompanharem a nossa explicação hoje e a gente se vê na próxima análise.